Você já vem manifestando a vida dos seus sonhos desde quando você nasceu. Só que até esse momento, a única coisa que você tem feito de errado dentro da lei da suposição é você estar escolhendo a sua vida estar contra você mesma. Seja você se enxergando como uma perdedora dentro da sua própria cabeça, ou então até mesmo você reclamando daquilo que você não quer viver mais. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai começar tanto a entender como a lei de fato funciona, mas todas as dúvidas que você teve até agora sobre a lei já era. E para quem não me conhece, oi, eu sou a Bru. Esse é o meu primeiro vídeo voltando aqui para o canal e eu espero de verdade que possa ajudar vocês aí. Então, começando aqui, a lei da suposição é basicamente tudo que você fala acontece. E você não precisa falar, em voz alta, mas você falando na sua mente, isso já está acontecendo. Por quê? A lei da suposição, ela é algo extremamente simples. A única coisa que você precisa fazer é negar aquilo que você não quer, escolher aquilo que você deseja e ser essa pessoa que já tem. Porque você não está mudando a sua realidade externa, você não está mudando o seu mundo físico, você está mudando você mesmo. E quando você muda você mesmo, você pula para a realidade que você já vive aquilo que você deseja. Por isso que não importa como está a sua vida, a única coisa que importa é o que está passando por dentro de você. Tem um versículo que eu acho muito interessante que fala exatamente sobre isso, que é Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque a sua mente, a sua imaginação, os seus pensamentos é o que constrói a sua realidade e não é algo externo que faz a sua vida girar, é você mesmo, porque você é o Deus da sua realidade, você é o criador e você está criando o tempo todo. Manifestação é algo instantâneo, você não precisa fazer um método, porque você já manifestou tudo até agora sem fazer método nenhum, somente afirmando. E você, a única coisa que você precisa reconhecer nesse momento é que a lei, ela nunca para. A lei nunca para, ela está funcionando o tempo todo. Você está manifestando o tempo todo. Só que agora você vai começar a manifestar conscientemente. E como que você faz isso? Escolhendo. Qual vida você quer viver? Quem você quer ser? O que que você deseja ter na sua vida? E a partir disso, você entender que é somente você tomar a decisão de ser essa pessoa agora, de você viver isso agora. E independente do que está acontecendo no externo, você se manter nesse estado interno de pensar, sobre essa vida, sobre essa coisa, porque assim será refletido. Porque quando você muda você dentro, as coisas aqui fora, elas vão mudar também, porque você vai pular para a realidade que aquilo ali já está acontecendo. E a base de qualquer manifestação, principalmente para você ter sucesso, você já tem, né, mas agora você vai ter sucesso dentro das coisas que você quer viver. É você construir um autoconceito foda. Por quê? Tem uma outra escritura, lembrando gente, as escrituras aqui bíblicas, elas não é para falar sobre religião, mas é para explicar como a lei funciona, porque tudo que está escrito aqui é basicamente um manual de como que você manifesta a sua vida. E tem esse versículo que fala assim, Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Aqui basicamente fala que quando você sabe do poder que você tem de manifestação, quando você reconhece que você é o Deus da sua realidade e que nada externo tem poder sobre você, seja até mesmo, sei lá, uma figura que você tem fé, ou então uma pessoa, ou uma situação,
e você entende que a única pessoa que está controlando o tempo todo e está manifestando o tempo todo é você, você para de buscar uma prova externa ou então até mesmo de viver a sua vida baseado no que está acontecendo externamente. Porque você entende que a sua vida ela está passando aqui e não tem separação daqui para o físico, porque é a mesma coisa. Você não precisa, por exemplo, saturar a sua mente para cair a afirmação no seu subconsciente, porque o seu subconsciente, ele não é algo separado de você, ele não é algo difícil de acesso. Ele basicamente é a sua mente. Ele é a sua mente, cara. E qual que é a separação? E a saturação, ela é basicamente você viver na vida que você deseja, ter aquilo que você deseja, sabendo que você tem. Por isso que as pessoas saturam. E quando você entende que a base da manifestação é você, você começa a construir o seu castelo na rocha. Por quê? Porque independente do que está acontecendo, você se mantém da mesma forma, porque você sabe que a única verdade é a que você se conta, é a que está passando na sua mente. Então, se você muda o que está passando aqui, aqui fora vai ter que mudar. Continuando aqui. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, assim, quando você tem um autoconceito extremamente foda, e principalmente você entende que você é o poder operante da sua realidade e você começa a se enxergar como perfeito, como criador, como a pessoa que é sempre escolhido, que é sempre priorizada, que é a melhor em tudo, que ninguém se compara a você porque você está criando qualquer coisa, você, mesmo que o mundo fale o contrário, você vai se manter pleníssimo internamente, porque você sabe que aquilo ali não define você. Você sabe que o que as pessoas estão falando para você é só um reflexo da história que você está se contando. Então, quando você muda essa história e principalmente você retorna a entender que você é tudo e que a sua consciência cria tudo, as coisas mudam, porque você não fica dependendo mais de nada, você depende somente de você. E você consegue escolher o que você vive. E isso acontece de uma forma instantânea, porque quando você tem um autoconceito foda, você sabe que tudo é fácil, que não tem diferença entre manifestar nada. Tanto uma pessoa quanto um café de graça, como uma vaga de estacionamento, R$ 1 milhão, uma casa, ou então até mesmo a sua vida mudar assim completamente, curar a doença, porque é tudo a mesma coisa, você já está perfeito e você tem que se enxergar dessa forma. Quando você se enxerga dessa forma, as coisas mudam, porque vai refletir isso, porque a única verdade é a que você se conta. Continuando, aqui também fala: ah, a chuva, os rios, os ventos sopraram, é as circunstâncias que estão acontecendo aqui fora. Quando você tem seu autoconceito estabilizado e você sabe do seu poder, você sabe quem você é, nada vai te abalar, porque você não precisa de uma validação externa. Porque, dependente do que está acontecendo, nada move a sua consciência sobre você mesmo. E esse é o maior segredo da lei da suposição, porque você entende que você é a chave de tudo. E a partir do momento que você muda, tudo muda. Então você simplesmente tem essa paz interna, porque você sabe que, independente do que está acontecendo, você sempre vai vencer, você sempre vai estar certo, você está certo o tempo todo. Então escolha sempre viver aquilo que você deseja. Encerrando aqui esse versículo, fala assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui fala que quando você não tem o seu autoconceito estabilizado,
você não reconhece o seu próprio poder e principalmente que você está manifestando o tempo todo, mesmo que a sua vida seja um lixo, porque o seu autoconceito é um lixo, as coisas externas, elas vão ter um poder extremamente grande sobre você, porque você vai pensar que aquilo ali te controla, que aquilo ali te define, sendo que a única pessoa que pode te definir é você mesmo. Então, independente das circunstâncias, independente até mesmo do que você veio a se contar durante toda a sua vida, e principalmente as coisas que as pessoas te contaram durante toda a sua vida, e você pegou aquilo como verdade, você tem que entender que a partir do momento que você fala que aquilo ali está acabado e você decide quem você é, nega aquilo que você não quer ser mais e principalmente aquilo que você não quer viver mais, e começa a ser essa pessoa que já tem tudo, a realidade ela vai te provar que você está correto, que realmente você tem tudo, que você não precisa de nada nem de ninguém, e principalmente que você está manifestando o tempo todo. E você não precisa, esperar para que isso aconteça, porque é instantâneo, é apenas uma decisão e a gente pode mudar de opinião e de decisão dentro de um segundo. Então, escolha ser vencedor na sua vida e principalmente reconheça que você é o tudo. O meu retorno ao YouTube, ele marca também o início da minha comunidade de Lei da Suposição, o Glow Girls Club, que vai ser lançado dia 10/9, porque eu não preciso de um portal mágico para ter sucesso e principalmente para ter vocês lá comigo. E lá dentro eu vou mostrar para vocês também que vocês não precisam de nada, porque vocês já são Deus criador. Então, um beijo e escolha sempre ser a vencedora dentro da sua realidade.